feliz? O que importa nessa vida é ser feliz, não é verdade? Então vamos nessa. Nós vamos falar de queda livre, tá? Então, vamos lá. Por volta de 300 a.C., lá, entre 384 e 322, viveu um cara chamado Aristóteles. Esse Aristóteles, né, é um nome que vocês já conhecem da filosofia, ele influenciou o pensamento ocidental durante muito tempo, né? Ele escreveu todo um estudo de física na parte de mecânica, né, a chamada mecânica aristotélica. E o Aristóteles dizia que os corpos pesados caem mais rápido que os corpos mais leves. Bom, isso aparentemente pode ser verdade, né? Mas vamos pegar aqui um exemplo para poder assimilar a ideia. Imagina uma folha de papel aqui, ó. E imagina um pedaço de metal, tá? Um clipe. Que eu abri ele aqui. Estava usando ele para outra coisa. Então, se eu soltar os dois, como o clipe é mais pesado que a folha, né? Então, até pelo ruído você conseguiu perceber que o clipe chegou primeiro ao chão, né? Então, parece ser verdade que um corpo mais pesado cai mais rápido que um corpo mais leve. Então, vamos pegar esse aqui, ó, tirar um pedacinho de papel dele, ó, tá? Então, eu tenho essa folha inteira, que obviamente é mais pesada, né? E esse pedacinho de papel. Só que para acelerar o raciocínio, eu vou transformar isso aqui numa bolinha. Então, na hora que eu soltar os dois, vamos ver o que vai acontecer. Né, ó, a bolinha e a folha de papel. Como você percebeu aí, ou não, eu gostaria que você tivesse percebido, né? A bolinha está na minha mão aqui, ó. Ela chega primeiro na mesa do que a folha de papel, apesar de ser mais leve. Então, essa história de que o mais pesado cai primeiro, não é verdade, né? A verdade é que depende de uma série de fatores. Então Aristóteles estava enganado. Mas o que Aristóteles disse só foi corrigido quase 2000 anos depois por um cara chamado Galileu Galilei. Ele fez experiências, testes tal, e comprovou que quando você fala em queda de corpos, não é só o peso que conta. Tem vários outros fatores e todos eles são responsáveis, porque a atmosfera interfere, né? Então a aerodinâmica de um corpo é um fator fundamental. Dependendo do formato dele, ele vai conseguir furar mais fácil ou com mais dificuldade o bloqueio que o ar oferece. E outros fatores interferem também. A atmosfera não tem uma densidade uniforme, né? Conforme você vai subindo na atmosfera, vai ficando mais rarefeito, tá? Tem dia que está mais úmido, tem dia que está menos úmido, isso interfere na viscosidade da atmosfera. Você tem o atrito que ela vai oferecer, você tem o empuxo. Então, são muitos fatores que temos que considerar para a queda de um corpo na atmosfera. Mas o Galileu, apesar disso tudo, conseguiu concluir que os corpos num determinado local caem com a mesma aceleração, que é a gravidade. E ele fez uma proposta. Se não tiver atmosfera, aí a queda será livre. Daí o nome queda livre. Livre quer dizer sem a resistência do ar, ou desprezando a resistência do ar, como se você estivesse no vácuo. E aí, se você soltar corpos ao mesmo tempo, eles caem juntos. Porque não tem o fator diferencial que é a atmosfera. O que faz um cair mais rápido, o outro cair mais devagar, é a atmosfera, né? Porque ela interfere na aerodinâmica do corpo, na densidade que ela tem. Então, ela vai oferecer mais atrito ou menos atrito, mais empuxo ou menos empuxo. Então, se você não tem atmosfera, os corpos abandonados no mesmo instante, no mesmo local, caem juntos. E, portanto, a queda livre é uma queda onde o único fator que interfere é a aceleração da gravidade e que é constante por um certo local. E, portanto, a queda livre nada mais é do que um move. Então, todas as equações do move que você conhece, você pode usar na queda livre.
A única coisa que eu fiz aqui foi trocar a aceleração por G, para ficar mais específica, né? Eu estou falando sobre a gravidade, a aceleração é específica, tá bom? Mas, ó, é um move como outro qualquer, tá? Agora, um detalhe importante é a questão da orientação da trajetória. Normalmente, na queda livre, nós usamos essa orientação que está aparecendo para você aí. A gente costuma orientar a trajetória para baixo. Então, o corpo que está caindo está em movimento progressivo, porque combina com a orientação da trajetória. E a gente sabe que a queda também é um movimento acelerado, que ele vai ganhar velocidade. Então, o G também tem sinal positivo, para combinar com a velocidade e dar um movimento acelerado. Isso por causa dessa orientação de trajetória, que normalmente é a escolhida. Mas, Mal, eu posso orientar a trajetória para cima se eu quiser? Pode. Só que uma vez que a trajetória seja orientada para cima, o corpo que está caindo está andando contra a orientação da trajetória. E, portanto, está em movimento retrógrado. Você tem que botar um sinal de menos na velocidade. Consequentemente, para ser acelerado, porque a queda é acelerada, você tem que botar um sinal de menos na gravidade também, para ficar sinais iguais entre velocidade e aceleração. Isso garante o movimento ser acelerado. Então, o G vai ter sinal negativo ou sinal positivo, dependendo da orientação da trajetória que foi escolhida. Tá? Normalmente, na queda livre, a gente usa essa orientação para a trajetória. Tá bom? Uma outra curiosidade sobre a queda livre, eu vou conseguir mostrar para você a partir desse exemplo aqui. Ó. Suponha que um corpo sai do repouso, em queda livre, num local onde o G vale 10, e a gente vai determinar as posições dele a cada 1 segundo de movimento. Então, no instante 0, a posição vai chamar 0. Tá? Eu estou chamando a posição inicial de 0. No instante 1, como é que eu faria para achar essa localização dele aqui? Bom, você tem a função horária do espaço que faz exatamente isso, me diz aonde o sujeito está para um determinado instante. Então, o S0 vale 0, o V0 vale 0, o tempo vale 1 e o G vale 10. Isso vai dar 5 metros. Agora eu vou fazer isso com o instante 2. Com o instante 2, a posição que ele está ocupando aqui ó, é 0 mais 0 vezes 2, mais 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Isso vai dar 20. Com o instante 3, jogando os valores na função horária, eu vou encontrar a posição 45. Para o instante 4, jogando os valores, eu vou encontrar a posição 80. Então, veja, a gente está encontrando aí os lugares que o cara está ocupando. Mas é curioso perceber o seguinte, essas distâncias entre uma posição e outra, elas seguem um padrão. Se você for medir, nesse meu exemplo aqui, as distâncias, você vai encontrar entre a primeira e a segunda, 5. Entre a segunda e a terceira, 15. Entre a terceira e a quarta, 25. Entre a quarta e a quinta posição, você vai encontrar 35. Então, observa que esses números aqui têm um alinhamento interessante. Ó, esse aqui vale 3 vezes 5. Esse aqui vale 5 vezes 5. Esse vale 7 vezes 5. Então, isso aqui é uma PA, pessoal, de razão 2. 2 vezes esse valor aqui. Então, ó, se os números lançados aí me dão a noção de que esse é o triplo desse, esse é o quíntuplo daquele, esse é o sétuplo daquele. Então, isso significa que os deslocamentos entre uma posição e outra seguem uma progressão aritmética desse tipo aqui. Se no primeiro intervalo de tempo ele andar D, no segundo intervalo de tempo ele vai andar 3 vezes a distância D. Depois, 5 vezes a distância D. Depois, 7 vezes a distância D. Isso aí é muito útil para a gente fazer a resolução de alguns tipos de problemas. Por exemplo,
A figura ilustra um tubo cilíndrico contendo óleo de cozinha no seu interior e uma trena para graduar a altura da quantidade de óleo. A montagem tem como finalidade o estudo do movimento retilíneo de uma gota de óleo dentro do óleo, uma gota de água dentro do óleo. Da seringa é abandonada do repouso, velocidade inicial 0 lá. Bem próxima à superfície do óleo, uma gota de água, que vai descer pelo óleo. As posições ocupadas pela gota em função do tempo são anotadas na tabela, e o marco 0 da trajetória da gota é admitido junto à superfície livre do óleo. É correto afirmar que a gota realiza o movimento A, B, C, D ou E. Então, aqui você tem um reservatório de óleo e aqui do lado uma trena, tá? E as posições da gotinha de água que foi descendo aqui, porque a água é mais pesada que o óleo, estão marcadas aqui na tabela. Então, para cada 2 segundos, para intervalos de tempos iguais, eu tenho as posições regidas aqui, mantidas aqui pela bolinha de água. E você percebe aqui, a nossa PA aparecendo aqui, de 1 para 4 são 3, de 4 para 9 são 5, de 9 para 16 são 7. Então, nós temos aqui um movimento uniformemente variado, que eles costumam seguir esta sequência lógica de deslocamentos para intervalos de tempos iguais. Detalhe importante. Agora, para achar o valor da aceleração, eu posso pegar qualquer dado da tabela. Por exemplo, se eu pegar aqui, quando S vale 1, T vale 2. S vale 1, T vale 2. O S0 vale 0, tá? Que até na tabela aqui, O V0 é 0 porque a gota de água é abandonada do repouso, está escrito aqui. Então você vai dar uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Se você quisesse pegar um outro ponto da tabela, por exemplo, quando S vale 4, T vale 4. Então você joga aí S valendo 4, T valendo 4, você vai encontrar a aceleração que vale meio metro por segundo ao quadrado. Veja, o problema é que você sai muito fácil, né? Percebe-se rapidamente que é um move por causa da progressão aritmética das posições. Agora esse aqui, Unifeso. Unifeso é uma universidade de medicina da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. No teto de uma sala há uma goteira, da qual as gotas se desprendem a intervalos de tempos iguais. Intervalos iguais de tempo, Detalhe importante. A seguir são mostradas fotografias. A primeira foi batida no instante em que a gota 1 se desprende do teto. A segunda no instante que a gota 2 se desprende do teto. E a terceira no instante que a gota 3 se desprende do teto. Considere a resistência do ar desprezível, olha aí, queda livre. Se a distância entre a gota 1 e 2 na segunda foto é de 12 centímetros, a distância D entre as gotas 1 e 3 na terceira foto será de quanto? Então, como nós sabemos que na queda livre os deslocamentos entre duas posições subsequentes seguem uma PA, então, se eu chamar esse primeiro deslocamento aqui de y, esse aqui vale 3y. Portanto, a distância D vale y mais 3y. Como o primeiro deslocamento aqui vale 12, então nosso y vale 12, então vai ficar 12 mais 3 vezes 12, que é 48 centímetros. Então, observa que a queda livre tem todas as características de um move e tem essa particularidade interessante aí que a gente ainda não tinha explorado na parte teórica. Então, daqui a pouco a gente volta com uma aula de lançamento vertical.